Você já imaginou ir para um banheiro, lavar as mãos, né? E tem banheiro que tem até aquela torneira que tem até o sensor, né? Um sensorzinho que quando você bota a mão, a água cai. Agora você já imaginou você botar a mão para lavar, né? Botar a mão para lavar embaixo da torneira, mas tipo não ligar, a água não ligar, ele só liga na hora que você bota a mão na curva assim da torneira. Você já imaginou isso, velho? Mas antes de comer, a gente tem que lavar as mãos. E para isso, alguns banheiros têm aquelas torneiras com sensores modernos, que você passa a mão para ativar automaticamente o fluxo de água. Isso evita que você toque em qualquer torneira, o botão que outras pessoas também tocaram, além de fechar a água automaticamente para evitar desperdício. Um conceito bem simples, certo? Bom, não para quem projetou o sensor dessa torneira aqui. O dispositivo só é ativado quando você passa a mão diretamente abaixo da curva da torneira. E então, corta a água quase que de imediato. De modo que você não tem tempo suficiente para realmente lavar as mãos. Usar um sensor capaz de detectar as mãos a uma distância razoável. Era realmente uma tarefa tão difícil assim, senhor designer? Eu acho que ele é o tipo de pessoa que só lava as mãos quando tem outras pessoas no banheiro olhando. Quando eu tava navegando na internet, em busca dos exemplos mais... Você já imaginou estar andando no meio da rua, quando do nada você vê, né, aqueles quadradinhos tudo certinho assim, né? Da pista assim, no meio da rua, normal, assim, certinho. Mas, do nada você vê uma tampa de um bueiro. E você sabe o que é a tampa de um bueiro? Porque tá as cerâmicas, as pedras dele, tá tudo errado, entendeu, irmão? Tudo errado. Era só mexer umas pedras ou outras ali pra ficar alinhado. Mas a pessoa faz errado, velho. Você já imaginou isso? Eu me pergunto se esse mesmo adolescente foi o responsável por esse crime urbano. A pessoa que colocou essa tampa de bueiro não precisaria fazer quase nenhum esforço para girá-la 180 graus e colocá-la de volta no chão, formando o desenho perfeito do piso. Mas não, tinha que colocar errado, só para irritar todo mundo que passa por ali. Sério, me diz se não dá vontade de gritar. São esses vídeos e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje. Bora pro vídeo! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, galera, estou aqui para mais um vídeo para você que vocês gostarem, galera. Deixe muito like, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, curte minha página do Facebook, galera. Comenta aqui nos comentários dizendo qual o vídeo que vocês querem que eu reaja, beleza, galera? E é isso aí, galera. Teve um vídeo aí que eu reagi essas pessoas que tinham apenas um trabalho e falharam miseravelmente, né, galera? Eu reagi a esse vídeo, né? E daí, aqui no canal, né? E hoje, eu trouxe a parte 2, né? Esse aí acho que tem o quê? Uns 6 visualizações, por aí assim. Eu acho, né? Por aí assim. Esse aqui, eu trouxe hoje a parte 2, né? Essas pessoas que tinham apenas um trabalho e falharam miseravelmente, parte 2. Beleza, galera? Então deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, curte minha página do Facebook, comenta aqui nos comentários dizendo qual o vídeo que vocês querem que eu reaja, beleza? E é isso aí, bora pro vídeo, galera. E o canal é o canal Fala Sério, beleza, galera? Vai estar aqui na descrição o link do vídeo original para vocês verem sem a minha reação, beleza, galera? É isso aí, bora lá? 1, 2, compartilhe para todo mundo que você conhece, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pros seus amigos, tudinho. Manda todo mundo se inscrever aqui no canal e deixar muito like, beleza, galera? Então bora lá. 1, 2, 3 e... Já! Você já viu alguma placa com erro de ortografia ou algo instalado meio torto e percebeu que aquilo te enfurecia até a alma? É claro que sim. Isso é a internet, cara. E se tem uma coisa que enfurece a internet, é quando uma pessoa tem um trabalho simples pra fazer e ainda assim falha miseravelmente. Mano, o que tá acontecendo aqui? Eu não posso nem tirar férias, que os roteiristas fazem bagunça de novo. Isso tá me dando uma sensação estranha de déjà vu. Assim não dá pra trabalhar. Desse jeito eu vou ter que reclamar com o gerente. A gente divide o vídeo de novo. Tá bom então, solta a vinheta aí, editor. Não importa em que idioma esteja escrita. Você sabe o que essa icônica placa octogonal vermelha significa, não sabe? Sim, isso é obviamente um sinal de pare. Exatamente. Ela pode ser ligeiramente diferente em alguns países, mas há um consenso universal sobre a aparência dessas placas.
Bom, quase universal, porque em algum lugar dos Estados Unidos, alguém fez isso aqui. Pelo amor de Deus, parece que alguém fez o desenho no Word. Por que diabos a palavra pare tá tão longe do octógono? E jamais na história houve uma placa de pare com essa aparência, então por que ninguém questionou antes de instalar? Bom, seja qual for o motivo, eu acho que todo mundo concorda. Só botar pra e sabe o que mais é bastante universal? A ordem das cores nos semáforos. Elas são vermelho, amarelo e verde. Nessa ordem, significando pare, espere e siga. A não ser, claro, que você esteja em New Hampshire, onde essa placa aqui está localizada. Eu só consigo pensar em 2 motivos para essa placa ter sido colocada do jeito errado. Ou a pessoa que colocou era daltônica, ou tava com muita preguiça para se preocupar. E qual você acha que foi o caso aqui? Conta aí pra gente nos comentários. Pra mim, frango frito é um alimento supremo, mas alguns restaurantes de frango frito são melhores do que outros. Na minha humilde opinião, meu favorito era o Jollibee's. Mas isso é passado, desde que eu fiquei sabendo que em 2021, uma unidade do Jollibee's nas Filipinas serviu a uma mulher um pedaço de frango frito de aparência deliciosa, só que na verdade era um pano frito. Pois é, isso aí é um pano de prato. Um pano de prato usado, sujo e nojento. Meu Deus do céu, imagina só morder isso. Eu não sou nenhum chefe, mas para conseguir essa casquinha crocante, esse pano teria que ser empanado e depois mergulhado na fritadeira. E você quer que eu acredite que ninguém percebeu que não se tratava de um pedaço de frango em nenhuma etapa desse processo? Fala sério. Então, por esse motivo, preciso de sugestões para um novo restaurante de frango frito. Você recomenda algum? Diz aí nos comentários abaixo. Mas antes de comer, a gente tem que lavar as mãos. E para isso, alguns banheiros têm aquelas torneiras com sensores modernos, que você passa a mão para ativar automaticamente o fluxo de água. Isso evita que você toque em qualquer torneira, o botão que outras pessoas também tocaram, além de fechar a água automaticamente para evitar desperdício. Um conceito bem simples, certo? Bom, não para quem projetou o sensor dessa torneira aqui. O dispositivo só é ativado quando você passa a mão diretamente abaixo da curva da torneira, e então corta a água quase que de imediato. De modo que você não tem tempo suficiente para realmente lavar as mãos. Usar um sensor capaz de detectar as mãos a uma distância razoável. Era realmente uma tarefa tão difícil assim, senhor designer? Eu acho que ele é o tipo de pessoa que só lava as mãos quando tem outras pessoas no banheiro olhando. Quando eu tava navegando na internet, em busca dos exemplos mais bizarros de como estragar um trabalho simples, eu me deparei com essa imagem. Esse operário parece ser incapaz de pintar 2 linhas amarelas retas ao longo de uma estrada, mas olhando mais de perto, com todos esses borrões estranhos e ângulos de iluminação inconsistentes, essa é definitivamente uma imagem de Photoshop. Ufa, isso significa que ninguém foi realmente burro o suficiente para cometer esse erro e que essas linhas não existem, né? Oh, meu Deus. Elas não só existem, como parecem ainda piores agora que eu sei que são de verdade. Ok, não vamos perder a calma por isso. Ao que parece, essas faixas não são pintadas, mas marcas temporárias, feitas com fita, que são usadas como indicadores temporários quando uma estrada está sendo construída. Se a fita se soltar, as faixas podem acabar um pouco emaranhadas mesmo. Tá bom, então ninguém pintou essas faixas à mão de maneira permanente. Legal, mas obviamente esse não foi o caso aqui. Alguém foi claramente instruído a pintar o meio-fio. E cara, a pessoa seguiu as instruções ao pé da letra. E esse meio-fio terrível, quebrado e cheio de mato agora tá bem visível para qualquer um. Eu não sei dizer se esse é um trabalho ruim bem feito ou um trabalho bom mal feito. Quando se trata do mundo da moda na internet, o Photoshop é essencial. O retoque das imagens para que elas tenham uma perfeição irreal e ao mesmo tempo pareçam totalmente naturais faz parte do plano de marketing para fazer o cliente comprar o produto. Sim. Mas tem vezes que as edições não são verificadas, como a marca de moda plus size Simply Be sabe muito bem. Você tá vendo algo errado com essa foto? Pois eles não viram, até que alguém percebeu que a mão da modelo parece mais um pesadelo cheio de dedos. De alguma forma, esse erro de edição super óbvio foi parar na página da loja deles, por um mundo todo ver. E isso com certeza destrói a ilusão de que se trata de uma imagem totalmente natural. Bolos, eu adoro comer bolo. Mas eu não conseguiria fazer um, nem que minha vida dependesse disso. Mas se eu tivesse bolos com formato de números prontinhos para decorar, acho que não teria problemas em colocá-los na posição correta. Ao contrário de quem decorou esse delicioso fracasso aqui. Eu realmente espero que isso seja alguma piada interna. Caso contrário, isso significa que alguém passou um bom tempo colocando com muito cuidado a cobertura e as decorações, antes de perceber que o set estava na posição errada. O que é ainda mais engraçado é que da forma como está escrito, parece que o bolo diz Feliz Justin Aniversário. Bom, espero de verdade que, apesar do bolo, Justin tenha tido um feliz aniversário. No entanto, esse não é o pior crime bolístico que eu já vi.
Um belo dia, alguém teve a brilhante ideia de transformar a capa do álbum Nothing Was The Same, do Drake, em um bolo. A escolha foi bem nichada, mas a imagem parece até bem simples, com o perfil do artista em um céu azul. Não tem como isso dar errado. Que isso? Ou será que não? Como é que alguém consegue errar tanto nas proporções? Parece mais um perfil do Sapo Caco. Bom, é evidente que a pessoa que fez isso não era um artista. Se você mas, fechar o caramba, olho... pra que um pescoço desse tamanho? Tudo bem não gostar de rap, mas isso pode ser considerado um verdadeiro crime de ódio contra o Drake. Embora bolos mal decorados possam fazer você questionar a sanidade de alguém, cortar um bolo assim me dá vontade de cortar outra coisa. Sim, eu sei que matematicamente isso resulta em mais porções, mas como adepto de um corte triangular eu não consigo gostar de quem faz isso. Mas eu acho que todo mundo concorda que quem cortou esse bolo aqui precisa de ajuda. Ajuda psiquiátrica. A pessoa queria cortar o bolo em 11 pedaços, mas acabou fazendo da maneira mais complicada e desagradável que eu já vi. Já imaginou se alguém quisesse te servir essa maldita fatia do meio? Eu ia ficar muito ofendido com isso. Tá, eu acho que eu consigo perdoar o bolo cortado daquele jeito. Afinal, ele ainda tinha 11 fatias quase iguais. Mas eu acho que a gente tem que proibir quem cortou essa pizza de trabalhar na pizzaria. O que essa pessoa tem... Como assim? Não tem um único corte nessa pizza que seja proporcional a qualquer outro. É como se a pessoa tivesse começado a cortar no meio, mas aí depois resolveu cortar na horizontal. Até que só restou uma mistura confusa de fatias pequenas e fatias gigantes. E o pior é que alguém comprou essa pizza e alguém vai ter uma surpresa muito desagradável quando ela chegar. E é por isso que eu tenho problemas de confiança. É muito constrangedor errar ou fazer alguma besteira. Mas já imaginou errar ao vivo, em rede nacional de TV, com centenas de milhares de pessoas assistindo? Bom, foi isso que aconteceu com Karen Olsen, repórter meteorológica de One News, da Nova Zelândia, em 2009. Olha só o que aconteceu. Today, easterly gales with gusts up around 120 kilometers an hour recorded about the Tutukaka Harbour. Alguém esqueceu que precisava editar este texto. Ou essa tal de Edit Location tem um clima muito agradável nessa época do ano. Mas vamos pegar leve porque apesar dos meteorologistas geralmente prepararem o conteúdo da pauta, em geral é função dos estagiários arrumarem os slides. De qualquer forma, eu aposto que depois disso a previsão do tempo mudou pra chuva de lágrimas pra pobre da repórter. Você já se perguntou como o McDonald's prepara o seu famoso Big Mac? É simples. Você deve pegar um pão tostado pré-cortado em 3 partes e colocá-lo na caixa de hambúrguer, com a parte superior e o meio do pão na tampa. Adicione um pouco de molho especial em ambos os lados, juntamente com cebola, alface e pepino e uma fatia de queijo. Acrescente 2 hambúrgueres, um de cada lado. Depois, segurando o pão do meio, transfira tudo, menos a parte de cima do pão, para a parte de baixo do sanduíche. Feche a caixa, de modo que a parte de cima do pão cubra o sanduíche e pronto. Um Big Mac pronto para ser devorado. Isso não parece muito difícil, não é mesmo? Então me responda, o que aconteceu aqui? Tudo que eles tinham que fazer era mover a parte do meio do pão para baixo e distribuir os hambúrgueres e o pão de forma uniforme. Mas em vez disso, a pessoa simplesmente fechou a caixa e se deu por satisfeita, nos deixando com esse Big Mac horrendo. Cara, que tipo de palhaço tá fazendo hambúrgueres nessa lanchonete? Reformar um cômodo não é uma tarefa simples. Adicionar uma parede extra a um espaço parece fácil, mas basta uma pessoa medir uma coisa de maneira incorreta e você acaba com um absurdo que nem esse. Isso? A pessoa estava tão determinada a colocar uma parede aqui que construiu na frente das gavetas embutidas, fazendo com que elas se tornassem totalmente inúteis. Só espero que a pessoa tenha pelo menos esvaziado as gavetas antes de fazer isso. Né? Senão o único jeito de abrir vai ser na marretada. Pela minha experiência pessoal, os fogões de indução são perigosos. Como não tem nenhuma chama, só uma resistência metálica que aquece, muitas vezes eu perco a noção de qual queimador tá ligado e qual tá desligado. Especialmente em fogões de indução que tem aquele acabamento em preto brilhante e lustroso. Se não tiver as marcações que mostram onde é que fica cada um dos queimadores, eu nem sei onde é que tem que colocar a panela. Por isso, seja quem for a pessoa responsável por verificar se esse queimador tá alinhado com as marcações, eu espero que o seu macarrão fique grudado no fundo da panela para sempre. Os europeus sempre zombam dos americanos quando se trata de banheiros públicos, principalmente porque o design deles é uma roleta russa quando o assunto é privacidade. Mas por sorte, um designer resolveu esse problema do vão livre criando um box que já deixa tudo à mostra. Não, peraí, não foi isso que aconteceu aqui? Ah, entendi. Pelos sulcos na parte inferior das colunas, parece que alguém as instalou de cabeça para baixo. Assim, quando as portas foram fixadas mais tarde, elas estavam muito mais altas do que o planejado. É o que parece, né? Mas
Mas quem colocou a primeira porta não percebeu que estava errado e ainda assim continuou a instalar as outras portas do mesmo jeito. Algo nesse lugar tá cheirando mal. Qual é o seu dia da semana favorito? Pra mim, é o nona-feira. Você sabe, o bem conhecido, amado e tá totalmente real, nono dia da semana. Como é que é? Como assim? Não existe nona-feira? Então, por que raios essa loja diz que fica aberta 9 dias por semana? Ah, isso não é photoshopado, pois existem centenas de fotos desse letreiro com a mesma mensagem insana na internet. Acontece que essa é a famosa rede de lojas 99 Cents dos Estados Unidos, que decidiu colocar um pouco de humor às suas paredes e brincar com os 9 em seu nome. Ah, claro, eu tô morrendo de rir. Isso é tão engraçado. Eu não fiquei nem um pouco irritado com isso. Então, isso aqui deve ser uma piada do mesmo tipo, já que essa loja afirma estar aberta 25 horas por dia. É engraçado porque todos sabem que o dia tem só 24 horas, não é? Essa é a piada, não é isso? Alguém nessa loja de bebidas em Londres, no Reino Unido, realmente achou que era possível ficar aberto 25 horas por dia? Mas o que deixa tudo ainda pior é o fato de haver uma placa logo atrás, dizendo que a loja fica aberta 24 horas por dia. Bem, isso deve ser o que eles chamam de humor britânico, 24 horas, 25 horas. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pode ser a pessoa mais gentil, mais doce e mais bonita do mundo. Mas quando você pede pra cortar um abacate, ela faz isso. O que raios essa pessoa usou pra cortar o abacate? Uma motosserra? Isso aí é comportamento típico de psicopata. Isso, todo mundo sabe que você deve cortar em volta do caroço no centro. E também dá pra ver claramente que esse abacate aí não tava maduro. Ok, talvez eu esteja sendo muito crítico. Talvez essas pessoas nunca tenham cortado o abacate antes. Mas elas devem ter cortado outros alimentos com caroços duros no centro, como pêssegos ou mangas. Elas não iriam cortá-los diretamente como se estivessem esquartejando uma peça de carne. Ou será que iriam? Ai, não. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir olhar para um guacamole da mesma forma. Tá, eu tenho uma pergunta. E eu preciso que todo mundo que tá assistindo responda ali embaixo nos comentários, pra eu saber se eu não tô ficando louco. Vamos lá. A grande pergunta é, o que é isso? Não, eu não tô tentando te enganar. Responde o que é isso nos comentários. Já respondeu? Isso são bananas, certo? Exato, um cacho de bananas. Eu sei disso, outro narrador sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, por favorzinho, me diz por que a pessoa que escreveu essa etiqueta aqui as chamou de coisas amarelas longas. Eu gostaria de culpar um erro de tradução, mas na maioria das vezes a tradução da palavra banana é alguma variação de banana mesmo. Talvez o responsável por isso tenha tido um lapso de memória. Talvez ele não soubesse se eram bananas prata ou bananas nanica. Talvez ele tenha tido um AVC. Eu não sei. Poxa, o que vocês acham? Diz aí nos comentários. Eu não tenho problemas em admitir que sou péssimo em esportes. Minha coordenação motora é péssima. Eu fico sem fôlego só de ver outras pessoas correndo. Sabendo disso, com certeza eu não tentaria jogar um esporte competitivo. Mas esse garoto só aprendeu isso do jeito mais difícil. É possível ver que ele está tentando bloquear o outro jogador, mas pelo fato dele estar com os dois pés plantados no chão, os dois olhos fechados e não estar acompanhando o cara que acabou de passar por ele, tenho quase certeza que ele simplesmente aceitou que não tem capacidade para conseguir fazer um bloqueio. Eu não sou encanador nem eletricista, mas até eu sei que tomadas e água não combinam. Nem um pouquinho. A água é um ótimo condutor de eletricidade, portanto, água com corrente elétrica passando é igual fatalidade instantânea. No entanto, algum eletricista ou encanador aprovou essa criação de pia altamente eletrizante. Sim, isso é uma tomada embutida na lateral da pia. Quem instalou isso está tentando ganhar um lugar na nossa série de prêmios Darwin? Ou será que é só uma pegadinha? O cara Acho que alguém colocou uma tampa de tomada falsa pia na lateral dessa pia, só pra provocar um ataque cardíaco em outra pessoa. Bom, deu certo. Pode me considerar chocado. Não importa o quão simples seja um pedido, pode ter certeza de que alguém vai encontrar uma maneira de fazer algo errado. Por exemplo, se eu te pedisse pra encher a saboneteira, o que você faria? Você encheria com sabonete líquido, né? Você não ia, tipo, sei lá, colocar uma barra de sabão lá dentro, que nem esse funcionário fez. Porque isso não faz nenhum sentido. Sim, tecnicamente o sabonete foi reposto, mas como alguém vai usar ele agora? Tipo, por que a pessoa fez isso em primeiro lugar? Esquece lavar as mãos. Depois de ver isso, eu vou precisar de um banho pra me sentir limpo. Macarrão. Todo mundo gosta de macarrão. Seja espaguete, fusilli, boca de leão, sabão líquido, fettuccine, Peraí, como é que é sabão líquido? Você acha que sabão líquido não é um tipo de macarrão? Bom, de acordo com quem arrumou essas prateleiras, ele é sim. Delicioso sabor de alvejante. Tá, é óbvio que alguém se esqueceu de trocar as placas. Mas considerando que em 2017 aconteceu uma trend sinistra de comer cápsula de sabão líquido, eu não ia ficar surpreso de essa pessoa ser a responsável
responsável pelo começo dessa doideira. Você já Sim, jogou ali bocha? tem um nome É um passa, esporte mas com ninguém- bolas, geralmente jogado em uma Tem quadra negócio de de limpeza. terra ou areia. Antes Produtos era de considerado limpeza no lado. esporte de gente velha, mas Só a que era sua alguns popularidade corredores está de crescendo, com pasta de novas dente. quadras de bocha sendo construídas em todos os lugares. Mas é evidente que muita gente ainda não sabe como construir uma boa quadra de bocha, como você pode perceber aqui. Pois é, ao instalar o portão mais inútil do mundo, a quadra não só ficou com uma aparência estranha, como também isso permite que a areia escape. Fala sério, como é que alguém foi capaz de aprovar um projeto desse? Quer você siga ou não os ensinamentos da Bíblia, é provável que conheça a história da Arca de Noé. Se por acaso você não a conhece, a história conta que Deus inundou a terra para se livrar de toda a maldade e ordenou que Noé construísse uma grande arca de madeira que pudesse transportar pares de animais para que eles pudessem se reproduzir e dar continuidade às espécies. É uma história bastante sombria quando você para pensar. E há muitas questões técnicas sobre reprodução consanguínea, mas tirando isso, ela se tornou um conto infantil popular e aparece em muitos livros de histórias cristãs. No entanto, existe uma espécie de falha geral na comunidade de ilustradores de livros de histórias bíblicas com relação a partes importantes dessa história, pois em quase todas as ilustrações dos animais embarcando na arca aparecem 2 leões machos. Somente os leões machos têm juba grande e felpuda, e no entanto, todas essas imagens mostram os 2 leões com juba. Pois é, boa sorte para conseguir reproduzi-los. Tudo que esses artistas tinham que fazer era desenhar um deles sem o penteado extravagante, mas mesmo em obras de arte renascentista, os 2 leões têm juba. Mas pensando bem, também há unicórnios nessa arca. Então talvez a razão pela qual não existam unicórnios hoje em dia seja porque eles eram 2 machos também? É, mas saca só, não são só os ilustradores de livros infantis bíblicos que têm dificuldade para entender a biologia animal básica. Se o mural nessa parede de uma creche serve de referência. Isso mesmo, crianças. Todo mundo sabe que os elefantes têm um nariz e uma boca estranhamente humanos no alto das suas trombas. Essa é uma anatomia totalmente normal de um elefante, não tem nada errado aqui. Cara, eu acho que a gente precisa introduzir uma nova regra. Se você não sabe como é a aparência de um animal, não seja o responsável por pintar esse animal, em qualquer coisa. Atualmente, a gente vive em uma sociedade que não atende muito bem a população com deficiência. Por exemplo, em El Salvador, essas escadas foram sinalizadas com o símbolo de acesso para cadeira de rodas, apesar dos problemas óbvios com isso. Deve ser algum tipo de piada de mau gosto, ou alguém em El Salvador não sabe o quanto os cadeirantes já passam por dificuldades. Bom, espero que essa pessoa não tenha que perder a capacidade de mover as pernas para entender que isso não é nada engraçado. Normalmente, as placas de sinalização de deficiência indicam as dificuldades que a pessoa possa ter, para que aqueles ao seu redor possam identificar mais facilmente como ajudá-la. Mas eu tô com um pouco de dificuldade para entender a qual deficiência essa vaga de estacionamento é destinada. Cabeça de roda? Pernas no lugar dos braços? Não, já sei. É para pessoas que estão tirando a cabeça de dentro do próprio traseiro. Sim, eu tô ciente de que é muito provável que isso seja só um caso de alguém que pintou esse símbolo no lugar errado. E eu nem sabia que gente com cabeça enfiada no traseiro podia ser classificada como deficiente. Talvez seja chocante descobrir, mas não é qualquer pessoa que pode projetar um playground. Você precisa fazer faculdade, trabalhar duro e se registrar no órgão de classe. Quem diria, não é mesmo? Mas com certeza, a pessoa que projetou esse balanço perigoso para a segurança e saúde das crianças não sabia. Oi, Joãozinho, quer brincar no balanço? Mas só uma vez, porque depois do primeiro empurrão, você vai direto pro hospital. Para a sorte de muitas crianças no mundo, esse não é um balanço de verdade. Ele fazia parte de um anúncio criado pela empresa de TV canadense SiriusXM, como parte de sua competição Top Comic. Ufa! Bom, eu acho que todos nós estamos rindo agora, exceto o Joãozinho, é claro. Os brinquedos produzidos em massa costumam ser feitos para mercados de grande demanda, pois toda criança quer uma boneca, uma action figure ou um bichinho de pelúcia da moda. Mas um dos problemas da produção em massa é que nem sempre os brinquedos são inspecionados por um ser humano durante o processo de controle de qualidade, o que significa que erros de impressão graves como esse aqui chegam às prateleiras. Quer dizer, eu já ouvi falar de olho vesgo antes, mas uma sobrancelha vesga já é demais. Mas pelo menos essa boneca estava com a cabeça no lugar. Infelizmente não dá pra dizer o mesmo desse infeliz Creeper de pelúcia do Minecraft. Ao contrário dos brinquedos de plástico, as pelúcias geralmente são costuradas e montadas à mão, o que significa que alguém costurou essa pelúcia do jeito errado e torceu pro controle de qualidade não perceber. E ele passou despercebido, até que foi posto lado a lado com todos os outros Creepers. Quem diria que era possível fazer essas coisas ficarem ainda mais hostis?
Eu confesso que eu sou completamente louco por biscoitos de chocolate. Daqueles que têm a proporção perfeita de gotas de chocolate e massa amanteigada. A menos, é claro, que você compre um nessa lanchonete no campus de uma faculdade. Tudo que o confeiteiro tinha que fazer era adicionar as gotas de chocolate à massa do biscoito antes de assar. Em vez disso, ele as colocou em cima do biscoito, como se fossem granulados. Que tipo de sádico faz isso? Certamente seria menos doloroso admitir que você esqueceu de colocar as gotas de chocolate na massa e preparar uma fornada nova de biscoitos do que servir essa farsa ao público. Bom, podia ser pior. Podia ser um biscoito de aveia com passas. A Finlândia tem um dos melhores serviços de transporte público do mundo. Os trens são todos modernos, limpos e acessíveis. Mas a empresa estatal de trens VR tem uma coisa em seus trens que faz os passageiros mais atentos ficarem confusos. Você tá vendo? Tem alguma coisa estranha nessa mão, mas eu não consigo identificar o que é. Por alguma razão desconhecida, a placa de empurre nas portas desse trem tem o formato de uma mão com 6 dedos. A princípio eu pensei que era só uma confusão do designer. Ou isso, ou os finlandeses têm uma anatomia muito diferente. Mas ao que parece, essas são peças de arte funcionais do artista Arto Kukasniemi, que as projetou como uma forma de incentivar os passageiros a conversarem durante as viagens. Então isso não é obra de um finlandês de 6 dedos? Eu tô meio decepcionado. Ok, eu até consigo entender quando uma pessoa comete um erro no único trabalho que ela tinha pra fazer. Essas coisas acontecem. Pode apenas ser um dia ruim, não importa. Mas quando a pessoa erra no mesmo trabalho, 2 vezes, de 2 maneiras totalmente diferentes, eu não consigo entender como isso é possível. Tipo aqui, onde no meio de um supermercado, alguém colocou uma etiqueta com o preço das cebolas em uma caixa de papelão gigantesca, claramente identificada como batatas. Isso por si só eu poderia entender. Batatas, cebolas, formas semelhantes, tamanho parecido. Mas você sabe que não é parecido com nenhum desses vegetais? Melancias. Eu sei que no varejo você tem que trabalhar com o que está disponível, mas isso me faz querer virar uma Karen e exigir falar com o gerente. Apesar de todo o julgamento que a comida americanizada tem, a culinária britânica está em um nível totalmente diferente. Já falamos pelo menos uma vez em vídeos anteriores sobre o tradicional sanduíche de torta, também conhecido como Wigan Kebab. Mas existe também o ultrajante sanduíche de torrada. Sim, é uma fatia de pão torrado entre 2 fatias de pão. Ah, e tem também o sanduíche de pepino cru, sanduíche de macarrão instantâneo. Sanduíche de macarrão instantâneo, isso é sanduíche de açúcar? Meu Deus do céu. Existe alguma coisa que os britânicos não coloquem no pão? Ok, antes que todos os britânicos que estão assistindo fiquem com raiva, eu provei um pouco da culinária de vocês e eu gosto de algumas coisas. Uma torta de carne com batatas fritas, ou o que vocês chamam por aí de chips, com ervilhas e molho, é absolutamente incrível. Oh my dear! No entanto, eu nunca comeria nesse lugar aqui, porque quem fez a edição dessas ervilhas na foto do prato no cardápio conseguiu de alguma forma colocá-las da maneira errada. Parece um pouco com uma ilusão de ótica, mas essas ervilhas estão literalmente de cabeça pra baixo. Cara, era tão mais fácil só colocar umas ervilhas no prato e tirar uma foto em vez de ter todo esse trabalho de edição. Isso aí deve ter um gostinho de arrependimento. Eu não tenho filhos, mas pelo que eu sei, a adolescência é a pior fase. Mas não são suas caras sempre amarradas ou postagens raivosas nas redes sociais que me incomodam. São as pequenas atitudes de obediência maliciosa, como o usuário do Reddit Zombie Clown ilustrou muito bem. Uma vez ele deixou uma lista de tarefas para o seu filho adolescente fazer. Eram coisas simples e fáceis, como colocar papel toalha no suporte. Mas quando ele voltou para casa, ele foi recebido por isso aqui. Digo, tecnicamente o papel toalha tá no suporte, só que teria dado bem menos trabalho fazer o serviço do jeito certo, para começo de conversa. E aí ele ia poder voltar, sei lá, postar vídeos de dancinhas no TikTok, ou escrever tweets raivosos com avatar de anime, ou seja lá o que adolescente faz hoje em dia. Considerando o quão fácil poderia ter sido colocar esse papel toalha no suporte, eu me pergunto se esse mesmo adolescente foi o responsável por esse crime urbano. A pessoa que colocou essa tampa de bueiro não precisaria fazer quase nenhum esforço para girá-la 180 graus e colocá-la de volta no chão, formando o desenho perfeito do piso. Mas não, tinha que colocar errado, só para irritar todo mundo que passa por ali. Sério, me diz se não dá vontade de gritar. Toda criança deve se sentir protegida quando está na escola, e é por isso que muitas instituições se esforçam para tornar tudo o mais seguro possível para as crianças. Como nesse caso, em que a área no chão, onde a porta se abre, foi demarcada, para que qualquer criança que esteja correndo pelo corredor saiba que deve evitar essa região e não bater na porta por acidente. O único problema é que a porta não se abre de fato para esse lado.
ela abre pro outro lado. Até pode ser uma escola, mas quem colocou esse adesivo aí tem muito que aprender. Os materiais educacionais são muito importantes para o desenvolvimento da mente. E é por isso que a editora Pascal Press, da Austrália, oferece uma variedade de livros de exercícios de revisão para ajudar os estudantes a se prepararem para as provas. Só tem um probleminha. Alguns exercícios da apostila dependem de instruções online para concluir as tarefas. Agora me diz como é que o Joãozinho vai clicar no play num livro. Mas talvez seja só uma forma de exercitar a imaginação dos alunos, né? Vai saber. A princípio eu até achei que esse produto estava só listado errado no site. Afinal, as pessoas responsáveis por cuidar da educação básica das crianças sempre verificam seu trabalho, como adultos responsáveis que são, e com certeza criaram uma edição revisada da apostila antes de fazer a impressão. Só que não. Eles realmente publicaram a apostila assim. Bom, se essas crianças forem reprovadas nas provas, pelo menos elas têm a quem culpar, a Pascal Press. Puxa, esse ano tá passando muito rápido. Parece que foi ontem que a gente tava comemorando a chegada de 2202. Nem parece que já é o final de 2203. 2202? Final de 2203? Tá maluco, cara? Não, é isso aí mesmo. Olha só essas luzes de ano novo. 2202. Eu entendo o fato de não saber que dia que é hoje, mas o ano? Vai ver, foram os roteiristas que colocaram essas luzes erradas. Cadê a tia do controle de qualidade quando a gente precisa? Quer saber? Acho que é hora de encerrar esse vídeo, antes que a gente tenha mais algum problema. Beleza, mas antes de terminar, eu queria que você que tá assistindo nos contasse qual dessas falhas achou a mais engraçada de todas. E você, já falhou miseravelmente ao fazer um trabalho simples? Conta aí pra gente. E como sempre, obrigado por assistir. Então galera, esse foi o vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado, que você gostou. Deixe muito like, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, curta minha página do Facebook, comenta aqui nos comentários já dizendo qual vídeo vocês querem que eu reaja. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, como eu já falei. E é isso aí, se vocês quiserem a parte 3, comenta aqui, eu quero a parte 3, beleza galera? É isso aí, tchau. Até o próximo vídeo na segunda-feira. Tchau galera, até o próximo vídeo, tchau.